Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor. Primeiramente, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou compartilhar com você segredos revolucionários. E eu tenho 4 coisas para falar e eu quero que você preste muita atenção na quarta, porque uma vai complementando a outra. Presta atenção nesse tema, o poder da escolha. Você já parou para pensar nas suas escolhas? As escolhas que você fez no passado, elas te trouxeram até hoje. Se você hoje está endividado, se você hoje está mal, se você hoje está falido, se você hoje está quebrado, lembra, escolhas foram feitas conscientemente ou inconscientemente, mas as escolhas foram feitas. Se você hoje está bem, próspero, cheio de intimidade com Deus, vida santa, vida consagrada, orando, jejuando, anunciando o reino de Deus, dando um bom testemunho da salvação, escolhas também foram feitas. Lógico, a escolha de Deus, Jesus mesmo disse, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então você foi escolhido, Deus te escolheu e você escolheu a escolha de Deus, que é servi-lo. Presta atenção, porque hoje eu vou falar com você embasado no Gênesis capítulo de número 13, quando nós encontramos a grande escolha de Ló, que não foi uma escolha inteligente. E eu quero que você abra os seus olhos e se prepare, porque num cenário de crise, um cenário complexo, um cenário de tantas incertezas e dificuldades, é o cenário onde mais precisamos ter a inteligência das escolhas. Precisamos ser inteligentes na hora de escolher. Então presta atenção em Ló. Ló, ele estava convivendo com seu tio Abraão. Seu tio tinha um chamado, e você vai lembrar que eu já falei aqui sobre o chamado de Abraão no Gênesis capítulo de número 12. E o tio, por muito sentimento, muito apego, quem é tio sabe do que estou falando, sempre tem aquele sobrinho que ganha o nosso coração, sempre tem aquele sobrinho com aquele jeitinho que atrai, o tio, eu gosto de você, tio, eu te amo, e esse sobrinho, queridinho, queridão, ele segue o tio leva ele, mas lá na frente deu problema, porque o chamado que Deus tinha para Abraão era só para Abraão. Anota isso, tem coisa que Deus tem que é só para você, não é para mim. Tem coisas que Deus tem que é só para você. Por exemplo, morrer na cruz do Calvário, na Páscoa que Jesus morreu como Salvador, foi só para Jesus. Os outros morreram como bandidos, como criminosos, Jesus como Salvador. Lembra, receber as revelações do Apocalipse na ilha de Patmos foi só para João. E o chamado de Abraão era só para Abraão, mas ao longo do caminho, quando ele está caminhando com seu sobrinho Ló, começou a dar problema. E quando dá problema, Abraão não é apegado em pessoas. Abraão também não é apegado em circunstâncias. Abraão é apegado ao propósito que Deus tem para a vida dele. Já deveria notar isso. Você precisa aprender esse princípio. Se apegue ao propósito que Deus tem para você. Às vezes você se apega às pessoas e acaba sofrendo. Quando chega a hora da partida, não consegue partir. Quando chega a hora de tomar uma decisão, não consegue. Lembra de Jesus? Jesus foi apego ao propósito, apegado ao propósito. Quando Jesus cumpriu o seu propósito, não teve acordo. Ele reúne a sua equipe no Monte das Oliveiras e ele retorna para os céus. Ah, Jesus fica. Você acha, vamos parar e pensar, que alguém pediu para Jesus ficar? Eu acho que muita gente pediu, fica, não vai embora, fica, não vai embora. Jesus já cumpriu meu propósito, está consumado, já foi dito, acabou, eu estou indo embora. Abraão então, ele decide que ele e o Ló, eles vão se separarem. Não dá para caminharem juntos, tio e sobrinho, então temos que separar. Tem horas que você precisa se afastar de certas pessoas para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem horas que você precisa se afastar até mesmo de cidades para viver o que Deus tem para o seu ministério e para a sua casa. Aí Abraão dá ao sobrinho Ló a decisão da escolha. Abraão mais experiente, com mais idade, ele olha para o sobrinho menos experiente e diz, eu vou continuar ajudando meu sobrinho. Na hora de fazer as escolhas, o Ló não é inteligente. O texto diz que ele olhou as campinas de Sodoma e Gomorra e ele se encantou com a beleza daquele lugar. Aquele lugar parecia um jardim lindo, um lugar de fartura. Então, a primeira coisa que ele faz, ele segue por vista
lembra de uma coisa. Desde o Antigo Testamento, Deus já usou Abacuque para dizer que o justo, ele vive pela fé. É só você ler o Novo Testamento, Hebreus, capítulo de número 11, e você vai ver vários exemplos dizendo, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Gideão. O justo, ele não anda pela vista, ele anda pela fé. Então, primeira coisa que Ló faz, ele escolhe seguir a sua vista. Essa é a decisão dele. Essa é a escolha dele. Ele quer seguir a vista. Quantas vezes você faz isso? Você esquece da fé embasada na palavra de Deus. Você esquece da fé que foi pregada pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos pregadores, pelos mensageiros que trouxeram o evangelho até você, e você quer seguir a vista. A segunda coisa que Ló faz é que ele não consulta Deus. Ele andava com um tio que era construtor de altar. Basta ler o livro do Gênesis e você vai ver que Abraão é o patriarca que mais constrói altares. Ele chegava num lugar, em um lugar, preparava um altar, construía um altar. Então ele sempre estava em contato com Deus. Deus falava com Abraão, Abraão falava com Deus. O Ló, ele antes de tomar a decisão, ele poderia ter falado com Deus. Ele poderia ter conversado com Deus. Você tem conversado com Deus acerca das suas escolhas? Você tem conversado com Deus acerca das suas decisões? Você tem falado com Deus acerca da escolha, como você vai gastar o seu dinheiro, com quem você vai se relacionar, com quem você vai fazer amizade, aonde você vai passear? Você tem conversado com Deus? Você tem consultado a Deus? Meu amigo, se você não consulta a Deus, não dá para você ficar esperando que Deus vai patrocinar as suas escolhas, porque Ele não vai patrocinar. Você precisa consultar a Deus. E o Ló, ele não consulta a Deus. Deixa eu corrigir esse detalhe aqui, porque eu repeti Deus de novo. Aqui é que o Ló, em terceiro lugar, ele não consultou seu tio Abraão. Se a produção puder providenciar para mim, não vai dar tempo. Deixa a produção, deixa. Aqui é para colocar Abraão, lembra? Abraão, ele não consultou Abraão. Seu tio já era um homem maduro. Você lembra na Bíblia daquele rei chamado Roboão? A decisão de Roboão, ele não consultou os mais velhos, ele consultou a molecada, a turma, os colegas. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou um pastor de 38 anos. Quando eu preciso de aconselhamento, eu não vou buscar com os meus amigos de 35. Eu ouço eles, sim, de 37, 38, da minha idade. Não! Eu procuro os pastores que têm 70 anos. Se tiver 80, melhor ainda. Eu procuro os mais maduros. E olha o Ló, ele está decidindo uma mudança. Ele está decidindo carregar uma fazenda para um outro local. Ele está decidindo mudar de região. Ele está tomando uma decisão revolucionária. E ele vai tomar essa decisão sem consultar Deus e sem consultar o seu tio. Não está lembrando de quando Jesus contou sobre o juiz iníquo? Ele não temia nem a Deus e nem os homens. É o caso de Ló. Ele não consulta nem a Deus e nem os homens. Às vezes esse é o seu problema. Quem você consulta? Você mesmo. Você é antropocêntrico, é você mesmo, é só você, é tudo sobre você, é a sua escolha, é a sua decisão, é a sua forma, é o seu jeito, é o seu método, é o que Ló está fazendo. Fica sabendo, você que não consulta ninguém, você que não ouve ninguém, você não é o primeiro a fazer isso. Fica sabendo, eu também acredito que você não vai ser o último, porque existem muitas pessoas sendo treinadas assim. Aliás, não é isso que está sendo pregado nas universidades? Deus não existe. Não busque Deus. Esquece. Eles confundem Deus com religiões. Eles confundem Deus com crenças. Eles confundem Deus com ídolos. E eles acham que Deus não deve se interferir. Então, eles não seguem a Deus. E segundo, eles também não seguem homens. Porque eles entendem que o mundo é líquido, cada um faz o seu mundo, cada um faz a sua ideia, cada um pensa do seu jeito. Não, você que é crente, você que anda com Deus, aprenda com Ló,
Se vai tomar uma decisão, consulte Deus. Ló não consultou. Consulte os mais velhos. Ló não consultou ninguém. Ele tomou a decisão sozinho. O que aconteceu? Escolheu mal. É por isso que as pessoas escolhem mal. Porque elas fazem isso, elas escolhem por vista, elas não consultam a Deus, elas não consultam outras pessoas. Salomão disse: na multidão dos conselhos está a sabedoria, a inteligência. E eu estou te convidando hoje para você aprender com Ló. No capítulo 19, você vai ver o resultado dessa escolha. Ló chegou em Sodoma com fazenda, Ló chegou em Sodoma com esposa, Ló chegou em Sodoma com suas filhas, uma família. Quando ele saiu de Sodoma, nem casamento ele tinha mais. Já tinha acabado. Essa última parte aqui é que você precisa guardar. Não faça escolhas ruins, porque quando você faz escolhas ruins, você paga muito caro. Quando você faz escolhas ruins, você corre o risco da destruição. E há um detalhe: Ló só não perdeu a vida e não perdeu tudo. Porque o homem que ele não quis consultar, que é o tio Abraão, orou por Ló. Ele orou: Deus, não destrua aquela região, porque o meu sobrinho está lá, socorre, atenda a eles. Deus, socorre a minha família. Não deixa o meu sobrinho morrer, não deixa as minhas sobrinhas morrerem junto com essa destruição. Deus, tá bom, Abraão, eu vou atender. Abraão orou diante do próprio Deus. Em Gênesis 18, Deus então envia 2 anjos até Sodoma, para em busca de quê? Do homem que escolheu mal. Eu quero que você pare e preste atenção. Como estão as suas escolhas? O ano de 2022 já começou. O que você escolheu para esse ano? Como estão as suas escolhas ministeriais? Como estão as suas escolhas espirituais? Como estão as suas escolhas cibernéticas? Como você está escolhendo os sites que você vai assistir, os grupos de WhatsApp onde você vai participar? Como você escolhe gastar ou investir os recursos que Deus te deu? Então guarda isso, o poder da escolha. A minha oração no dia de hoje é para que você faça escolhas revolucionárias. A minha oração no dia de hoje é que você lembre do Gênesis capítulo de número 3, de um homem que escolheu o mal, de um homem que teve a oportunidade de consultar a Deus, que teve a oportunidade de consultar um homem mais velho. Ele não consulta ninguém e no final ele perde até a moral, porque no final Ló termina tendo relação íntima com as próprias filhas. Na bebedeira, tudo indica que as filhas de Ló aprenderam essa bagunça lá em Sodoma, porque eles não aprenderam isso com Abraão, eles aprenderam lá em Sodoma, vendo a cultura de Gomorra. A escolha mal de um pai reflete também na vida dos filhos. Deus te abençoe, estou te aguardando para o próximo vídeo. Sucesso, paz, saúde e felicidade. Se inscreva no canal e ative o sininho.